Queridos irmãos e irmãs, vamos abrir a palavra do Senhor, primeiro livro dos Reis, capítulo de número 19. Primeira Reis, capítulo de número 19, eu quero ler com você a partir do verso 1 até o verso 18. Um texto razoavelmente conhecido, mas que nós vamos percorrer para aprender um pouco mais e sermos também ministrados pelo Senhor através da sua palavra nessa noite. A palavra do Senhor nos diz assim: Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: Façam-me os deuses como lhes aprouver, se amanhã, a estas horas, não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. Temendo, pois, Elias, levantou-se e para salvar sua vida se foi. E chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: Basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro, e eis que um anjo o tocou e lhe disse: Levanta-te e come. Olhou ele e viu, junto à cabeceira, um pão cozido sobre pedras em brasa e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Voltou segunda vez o anjo do Senhor, tocou-o e lhe disse: Levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna, onde passou a noite. E eis que lhe veio a palavra do Senhor e lhe disse: Que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: Tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só e procuram tirar minha vida. Disse-lhe Deus: Sai e põe-te neste monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, um cicio tranquilo e suave. Ouvindo-o, Elias envolveu o rosto no seu manto e, saindo, pôs-se à entrada da caverna. Eis que lhe veio uma voz e lhe disse: Que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: Tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só e procuram tirar minha vida. Disse-lhe o Senhor: Vai, volta ao teu caminho para o deserto de Damasco, e em chegando lá, unge a Azael, rei sobre a Síria. A Jeú, filho de Ninsi, ungirás rei sobre Israel, e também Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, ungirás profeta em teu lugar. Quem escapar à espada de Azael, Jeú o matará. Quem escapar à espada de Jeú, Eliseu o matará. Também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que o não beijou. Amém. Vamos orar, queridos irmãos. Nosso Deus, nós rogamos a Ti, Pai, que nessa hora o Senhor mesmo faça a Tua palavra, Senhor Deus, encontrar no nosso coração, na nossa mente, ó Deus, um lugar que seja de fato um lugar de transformação, lugar de renovo, um lugar, ó Deus, onde possamos ver que em Ti, ó Deus, na Tua doce voz, na Tua voz suave, está, ó Deus, o consolo, a transformação, a mudança para a nossa caminhada,
em todos os momentos de luta e dificuldade que nós passamos. Pai, que essa palavra, de alguma forma, possa encontrar corações que precisam do Teu consolo, da Tua bênção, precisam de cura, e que seja o Senhor mesmo, por Tua graça, a estabelecer realmente transformação nas nossas vidas. Abençoa cada irmão e cada irmã aqui presente. E, ó Deus, nossas famílias, amigos, que possam ser também tocados, e, ó Deus, através do compartilhar da Tua palavra, possam ouvir da Tua voz e serem mudados por Ti. Em nome de Jesus oramos e agradecemos. Amém, Senhor Deus. Amém. Queridos irmãos, quando Tiago faz menção sobre Elias, Tiago traz duas situações que sempre vêm ao nosso coração, ou pelo menos uma delas sempre vem ao nosso coração, e talvez a outra nem tanto. Uma delas, ele destaca que Elias era um servo de Deus poderoso, porque o destaque que ele faz no capítulo 5 da sua carta, verso 17, diz que Elias orou e durante 3 anos e meio não houve chuva, debaixo da oração de Elias. Quando nós pensamos nisso, a gente pode trazer para os nossos dias e imaginar quem a gente vê orando assim e que tem essa capacidade de segurar o tempo. Fazer chover ou não fazer chover. Porque depois ele ora e o que acontece? Chove. E ele tem que sair correndo à frente do rei para dizer: corre, porque a chuva vai te pegar. Poderoso. E muitas vezes, irmãos, nós olhamos para muitos ao nosso redor e a gente imagina que são homens, são mulheres que são diferenciados de fato. Gente que a gente olha na igreja e fala assim: poxa, fulano tem realmente uma vida que é destaque, não é igual a minha. Quem dera se eu tivesse a fé daquele irmão, daquela irmã. Mas Tiago faz uma segunda menção sobre Elias. Essa deveria estar no nosso coração, mas talvez passe um pouco mais despercebida. E ele diz que Elias era homem semelhante a nós. Elias tinha todas as características que eu e você temos. E aí, irmãos, nesse mês que estamos sendo aí lembrados ou alardeados sobre a questão dos cuidados que nós devemos ter com a nossa mente, com o nosso coração, com as nossas emoções, o enfoque está sobre o homem, e a gente falou no domingo porque, dado o índice tão grande e diferente em relação às mulheres, dessa questão de tentativas ou a efetivação de suicídio, daí a questão do mês Setembro Amarelo. Mas, irmãos, diante dessa perspectiva de Elias ser um homem como eu, como você, alguém dotado de uma grande capacitação dada por Deus, mas também dotado das suas imperfeições, limitações, eu creio que hoje nós podemos aprender um pouco com a vida de Elias e com essa experiência que ele teve, sobre o quanto eu e você, irmãos, podemos ouvir a doce voz do Senhor, mesmo em meio às tempestades, mesmo em meio às durezas, mesmo em meio às crises e os desafios que vêm diante de nós. Queria te convidar a ficar com a sua Bíblia aberta, porque você vai ler e vai constatar algumas questões nessa noite. A questão é, irmãos, que essa experiência de Elias, ela nos ensina muito sobre a gente não cultivar no nosso coração uma ideia errada sobre a nossa fé e sobre o cristianismo. Elias vai nos mostrar, irmãos, que muitas vezes nós temos uma visão sobre o cristianismo de que, estando apenas perto de Jesus ou vivendo para Jesus, nós estamos isentos de problemas, isento das dores, isento dos desafios, das perseguições, e não é verdade. E Elias então vai ser aquele que vai nos ensinar sobre isso nessa noite, mas vai também trazer ao nosso coração, irmãos, de que o nosso Deus é um Deus gracioso para conosco,
mesmo que às vezes eu e você vivamos talvez naqueles momentos de maior ápice na nossa fé, e dali a pouco a gente venha a tropeçar e passar por um vale bem complexo também. Quem era Elias, irmãos? Quando nós observamos e pensamos então que Tiago diz que Elias era um homem semelhante a nós, a gente vai ver, irmãos, que Elias, de fato, ele é introduzido na narrativa dos reis de uma forma meio que surpreendente. Se você volta aí para o capítulo de número 17, verso 1, você vai ver que Deus tira Elias lá da sua terra, que é Tisbé, daí ele ser chamado de Tesbita, e ele vai então ao encontro de Acabe para anunciar a Acabe algo que Deus estava determinando para o povo de Israel a partir daquele momento. E, irmãos, quando nós pensamos em Elias, um servo de Deus, um servo exemplar, a gente vai então ver que o capítulo 17 de 1 Reis, ele traz uma narrativa que é extensa do ponto de vista cronológico. O texto em si, se você ler de uma sentada só, parece que tudo acontece uma coisa atrás da outra, mas não é. Primeiro Elias vem e entrega uma palavra para Acabe, dizendo: olha, Deus me manda trazer uma palavra para você e não vai chover daqui para frente. E assim acontece, irmãos, e a narrativa, ou a palavra da carta de Tiago diz que durante 3 anos e meio aquela terra não viu uma gota de chuva. Nesses 3 anos e meio, Elias passa primeiro por um momento de ser sustentado por Deus. Os 7 primeiros versículos do capítulo 17 vão nos mostrar isso. Ele fica à beira de um riacho. Ali o Senhor manda corvos levarem para ele pão e carne, e durante um bom tempo foi assim. O verso 7 diz que os dias se passam, e aí a coisa vai andando até que Deus manda que Elias saia daí e vá ter aquela experiência que você vê narrada a partir do verso 8, com aquela viúva na cidade de Sarepta. Ali acontece, irmãos, de Elias passar um bom tempo, Deus faz milagres ali, Deus faz um grande milagre da ressurreição do filho dessa viúva, e a gente vai vendo que Deus usava Elias poderosamente, primeiro para trazer uma palavra, segundo para mostrar que ele, Deus, estava sustentando Elias, mesmo com a impossibilidade de ter alimento ao primeiro olhar. Deus mostra que Elias também era usado por ele quando falta comida na casa daquela viúva. E ali o Senhor provê, de fato, fartura durante muito tempo. Deus dá poder também para Elias quando o falecido é trazido à vida novamente, através da oração, do esforço, da entrega daquele profeta. Capítulo 18, irmãos, nós vamos ter a narrativa do que acontece quando Elias, mandado por Deus, vai trazer à tona o ministério falso dos profetas de Baal. E ali, Elias não apenas faz com que haja fogo caindo do céu, no momento em que ele é desafiado, e ele também propõe um desafio aos profetas de Baal, quando, ao final daquele momento, pela espada de Elias, 450 profetas de Baal são mortos. Ao nosso coração, ao ler essas questões, irmãos, vai vendo que, de fato, aquele homem tinha intimidade e andava com Deus. A partir do verso 41, aí nós vamos ter o fechamento daquele tempo de seca. Elias agora vai orar e sobe no Monte Carmelo, o mesmo monte que no sopé havia sido levantado aquele altar, os profetas foram mortos, e Elias sobe, e lá orando naquele monte, durante um tempo, acontece que o Senhor vai lhe dando a experiência de orar, esperar, e assim 7 vezes ele vai, até que ele vê uma nuvem muito pequena distante. Então ele corre diante do rei Acabe. O verso 46 diz que ele correu cerca de 28, 29 quilômetros à frente da carruagem de Acabe, até a entrada de Jezreel. E a gente vê que Elias não apenas tinha intimidade com Deus, como tinha um porte e um treinamento mais atlético.
E eu estava lendo esse texto, me lembrei do Exdor, né? Eu falei, puxa vida, a gente ficar imaginando um cara correr 30 quilômetros, né? Ainda mais sendo profeta. Aí eu lembrei, não, lá na igreja tem um que corre mesmo. Então é verdade, né? Para quem não conhece a história, nosso irmão Exdor, na segunda-feira de manhã, a gente vem para trabalhar a contabilidade, os compromissos da igreja, e aí ele fala, eu vou dar uma corridinha. Aí a corridinha dele vai daqui até na Barreira do Triunfo, às vezes na fábrica da Mercedes, né? Uma corridinha desse tipo, né? Coisa que eu não corro daqui até o portão da igreja, e ele vai dar uma corridinha e corre esse tanto todo. Queridos irmãos, intimidade com Deus, autoridade no Senhor. Mas aí nós chegamos no capítulo 19, porque Acabe, depois que aconteceu de 450 profetas terem sido mortos, depois da volta da chuva, Acabe dá a notícia para sua esposa Jezabel. Ela, diferentemente do rei, que embora fosse mau, tinha um conhecimento ainda de Deus, Jezabel era uma profetisa pagã. E ela estava com autoridade sobre aqueles profetas de Baal. Ela cria em Baal. E ao saber do que havia acontecido, ela manda então um mensageiro para que a crise então no coração de Elias se instalasse. Verso 2 diz que ela promete a Elias, olha, amanhã, até esse horário, você vai morrer pelas minhas mãos, ou os deuses me façam exatamente como lhes aprouver se eu não cumprir essa palavra. Querido irmão, querida irmã, quando nós olhamos para esse texto, agora nós vamos ver um profeta do Senhor que, embora tivesse enfrentado 450 profetas um tempo antes, embora tivesse visto Deus parar a chuva e depois voltar a chuva, um Deus que fez com ele a questão de ver um morto ressuscitando, mas agora a palavra de uma mulher entra no seu coração de um jeito que ele realmente cai daquela altura, da confiança, da estabilidade, de tudo que ele tinha até então. Se nós pensarmos, irmãos, um pouquinho no tempo, a gente vai ver que Elias até aqui, desde aquele momento da falta de chuva, pelo menos uns 4 anos ele anda na presença de Deus sistematicamente. Não é de um dia para o outro, não é de um mês para o outro apenas, mas é um tempo longo, conhecendo Deus, sendo alimentado por Deus, sendo alimentado de forma miraculosa, mas aquela palavra entrou no seu coração. Irmãos, quando nós olhamos para esse tempo em que estamos sendo lembrados da questão de tomar cuidado com a nossa mente, com o nosso coração, nós vamos vendo então, irmãos, que Elias, sendo um homem semelhante a nós, ele chega num clímax na sua emoção. E não apenas Elias, eu posso citar para os irmãos alguns outros que chegaram em momentos também muito agudos, que pediram a morte para si também, como o profeta faz aqui. Se você olhar, Moisés pediu para que Deus o matasse, em Números 11, 15 nós lemos isso. Jó chegou a maldizer o dia que nasceu, Jó 10, 18 e 19. O profeta Jeremias amaldiçoou o dia do seu nascimento, Jeremias 20, 14. E Jonas pediu que Deus tirasse a sua vida, tamanha era a dor e tamanho era o ódio que ele tinha dos ninivitas, por uma questão histórica, de seus parentes terem sido mortos, é uma das hipóteses, por pessoas que eram ligadas a Nínive. Jonas 4, 3 mostra aquele profeta se recusando a ir falar do amor do Senhor por aqueles pecadores. É verdade então, irmãos, que às vezes até mesmo os homens de Deus, as mulheres de Deus podem ansiar pela morte. Mas a gente vai ver também que Deus, na sua misericórdia, na sua graça, pode prover livramento e restauração para as suas vidas. Olhe para o texto, irmãos, agora do capítulo 19, e vamos caminhar um pouco mais. Elias temeu, teve medo. O verso 3 do capítulo 19 diz que ele se levanta com medo, para salvar a sua vida ele se vai, e aqui de novo a questão dele ser realmente alguém ligado a andar ou correr.
ele sai do lugar onde estava e chega até Berseba. E ali, irmãos, a caminhada agora é de 144 quilômetros. É distante mesmo. Se a gente imaginar, é sair daqui de Juiz de Fora e ultrapassar daqui para Lafayette, Barbacena. Bem além disso, aquele homem foge do alcance ou da visão ou até mesmo de algum tipo de situação que pudesse ser armada por Jezabel contra si. O verso de número 4, irmãos, mostra que quando ele se chega, ele ainda vai caminho de um dia. E ele vem então e se assenta debaixo de um zimbro, uma árvore pequena, com alguns arbustos mais espinhosos até, mas ali ele libera uma palavra que mostra como pode estar a minha vida, a sua vida, a vida de um servo de Deus em determinado momento. Elias diz: basta. Ali, irmãos, o cansaço físico de sair, correr, andar, fugir, o cansaço emocional de depois de 4 anos de ver grandes coisas acontecendo, de repente ele pensar: poxa, no meio disso tudo eu ainda recebo uma ameaça de morte. Elias chega então à exaustão da sua alma, do seu corpo, e a palavra que ele libera, irmãos, é extremamente triste e pesarosa. Toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Nós não conhecemos a história dos pais de Elias, mas provavelmente eles não viveram o que aquele homem viveu anteriormente. O fato é que agora ele se vê igualado àqueles que o antecederam, mas não passaram pelas grandes coisas que ele passou. E, irmãos, talvez eu e você passemos grandes experiências com Deus, passemos momentos em que a gente veja o nosso ministério, aquilo que Deus nos deu aptidão, quase que voando, deslanchando, mas a gente não percebe quando perto de nós se achega uma crise, se achega um revés, e a gente é tomado talvez por medo, talvez por uma grande decepção, uma frustração, algo que se rompe nessa nossa jornada. Nós, na expectativa de que as coisas vão sempre bem, daqui para maior, e de repente algo acontece que quebra a nossa caminhada e nós chegamos a nos entregar. Deus, não dá mais. Aqui eu paro. Aqui o Senhor faz como bem entender, mas eu realmente não consigo caminhar. Irmãos, diante disso tudo, a gente precisa pensar: será que por falta de vigilância aconteceu aquilo ali? Será que foi por um imprevisto? Eu creio que nós precisamos entender, irmãos, que não é a questão apenas de pensarmos nos porquês, mas é pensar em onde Deus quer nos levar e como Ele pode nos levar a partir de então. Como nós ouvimos, irmãos, a voz de Deus, ou a providência, o cuidado de Deus sobre nós em meio às contrariedades, às tempestades. Olhe para a sua Bíblia, que você vai ver agora Deus começando a agir na vida de Elias, e nós vamos ver como o Senhor age, buscar alguns padrões nisso, para que a gente aprenda a caminhar. O verso de número 7, irmãos, vai mostrar que depois que Elias dorme, descansa, tem um tempo ali para repor um pouco que seja das suas forças que ele havia perdido, o Senhor o acorda através de um anjo, e ele vê junto de si pães, ele vê água, ele come, bebe e dorme outra vez. Mas o verso 7 diz que o anjo toca nele de novo, e a gente não sabe se passa algum tempo ou não, mas o fato é que agora o anjo chama e fala com ele, agora o advertindo: olha, come direito, porque a jornada que vem pela frente será longa, o caminho será muito longo. O verso 8 diz que ele se levanta, come, e com a força daquela comida, ele vai caminhar por mais uma situação que talvez seja inimaginável para nós, mas o texto bíblico diz que ele caminha 40 dias e 40 noites
a partir daquele alimento. Irmãos, a despeito do tempo que ele caminha, porque sendo uma sociedade em que não havia transporte como hoje, sendo um povo que havia de fato o costume de se preparando para guerras, de ter sido um povo que caminhou durante anos e anos no deserto, isso não era algo tão admirável assim. Mas eu gostaria de chamar a sua atenção, não para isso, o fato dele ter caminhado, mas pelo fato de o Senhor ter lhe dado pão, água e o próprio sono naquele momento. O que nós vemos aqui Deus agindo, queridos irmãos? Deus agindo pela graça comum num primeiro momento. E o que é isso, pastor? É Deus utilizar certos meios que parecem simples demais ao nosso primeiro olhar, mas que não são. É Deus usando da providência dele e usando meios, irmãos, que seriam ordinários para que nós, num determinado momento de angústia, de crise, nós pudéssemos ser amparados. O texto mostra, irmãos, que Deus deu a Elias o que ele precisava naquele primeiro momento. Sono, ele pôde descansar. Deus provê para ele alimento e água. Quando nós trazemos, irmãos, para os nossos dias, pensando na questão de graça comum, a gente pode pensar, em primeiro lugar, durante uma crise, num momento de dificuldade, em médico. Pensar que Deus coloca à nossa disposição, queridos irmãos e irmãs, gente com conhecimento, com capacidade, gente que pode de fato orientar a nossa vida quando passamos por crises. Muitas vezes o crente é traído pela sua própria compreensão da palavra de Deus e ele acha que não precisa de médico, ele acha que não pode visitar um psicólogo, ele acha que não pode ir a um psiquiatra, ele acha que talvez descansar, sair um pouco das coisas e passar a ter uma rotina maior de sono não vai ajudar em nada. Mas o fato, irmãos, que na sua providência Deus concede para nós médicos. Então procure um bom médico, de preferência um médico temente a Deus para auxiliar. Nas suas crises, querido irmão, é tempo de buscar aconselhamento, diferentemente do que Elias faz, porque Elias se isola, ele sai do convívio das pessoas e vai o mais distante que ele consegue ir. Deus vai tratá-lo ali. Mas o que eu quero chamar a atenção é que nesses nossos dias, na nossa caminhada, irmãos, o Senhor pode usar meios como médicos, o Senhor pode usar gente que sabe aconselhar, aconselhamento dentro das igrejas, boas conversas, ou seja, bons amigos que podem nos ouvir enquanto nós trazemos à tona as dificuldades que carregamos, as dores que nós carregamos, bons pastores, bons parentes. Não descarte a providência de Deus no seu meio mais comum. Às vezes nós entramos numa situação, e nós vamos ver daqui a pouco como Deus espiritualmente age também, mas nós rejeitamos aquilo que é graça comum do Senhor. Não rejeitemos. Talvez tomar uma boa medicação, ter bons tempos de descanso, uma boa alimentação, pode nos ajudar em muito. O texto diz, irmãos, que Elias caminha agora por um longo tempo. Nesse longo tempo, parece que a sua mente pode processar e desenvolver algumas questões que nós vamos ver agora. Elias, irmãos, está cheio de perspectivas que ele analisou naquela situação com Jezabel. E o que nós vamos ver agora, irmãos, é que enquanto Deus agiu num primeiro momento com a sua graça comum, providenciando miraculosamente, mas coisas simples para cuidar do coração de Elias, uma segunda forma que Deus age para com Elias e Deus age para comigo, para com você, é que Deus nos ouve. Deus está disposto a inclinar o seu ouvido, a baixar até nós e ouvir as nossas lamúrias. Veja que quando ele chega até Horebe é o lugar onde Moisés teve aquela experiência com a sarça ardente.
É onde está também, ou um outro nome, no Monte Sinai. Elias caminha até ali, e quando chega até lá, Deus faz a primeira vez a pergunta para ele: que fazes aqui, Elias? Conta o que tem dentro do teu coração. O que está acontecendo? E o Senhor então ouve Elias dizer, e o verso 10, ele fala de si, que ele era um homem zeloso por Deus, o Deus dos exércitos. Ele fala sobre os filhos de Israel, seus companheiros de nação, de ministério, de caminhada. Ele fala sobre a adoração a Deus, ele fala sobre a questão dos profetas não estarem por perto mais dele, e ele fala também da sua solidão, da sua dificuldade. Deus, irmãos, ouve as nossas dores. E aqui a gente precisa entender que Deus está disposto a nos ouvir. Nós podemos falar de forma aberta diante do Senhor de tudo que nós vivenciamos. Mas é algo interessante, irmãos, que o fato de Deus nos ouvir não significa que Deus vai concordar com tudo que nós falamos. E essa é a terceira providência, é a terceira ação que Deus traz nesse texto, que nós vamos ver agora no verso 15 a 18. Deus nos ouve, Deus alimentou, Deus trouxe o descanso, Deus ouviu, mas agora Deus vai começar a corrigir o rumo de Elias. Deus vai começar a tratar com aquele amado profeta. E assim também, irmãos, nós podemos ter no nosso olhar e na nossa convicção de que se nós estamos sendo ou sinceros, ou estamos buscando o Senhor de alguma forma, lutando para sermos recuperados, Deus vai nos corrigir, vai nos tratar, vai nos colocar no prumo novamente. Veja que depois que Elias dá a primeira palavra, o Senhor no verso 11 diz para ele: sai e põe-te neste monte perante o Senhor. E aí o verso de número 11 vai mostrar, irmãos, que o Senhor faz alguns sinais ali grandiosos. Mas para mostrar também a Elias que não é só naqueles momentos grandiosos que ele, Deus, agiria. Assim como lá atrás houve a questão de não chover e depois chover, houve a questão de uma viúva poder sustentar o profeta, houve a questão de uma ressurreição acontecer. Deus mostra para Elias agora: olha, veja bem o que está acontecendo, um grande vendaval, e o texto diz que fendia os montes, despedaçava as pontas, as penhas das rochas, mas Deus não estava se manifestando ali. Depois há um terremoto, um grande tremor, mas Deus não estava se manifestando ali. Se você comparar com o que acontece lá atrás, feitos grandiosos, e Elias participou daquilo, está acontecendo agora feitos grandiosos, mas o Senhor quer ministrar na vida do profeta de outra forma. Até que chegamos, irmãos, no verso de número 12. Houve além do terremoto um fogo, e o Senhor não estava no fogo, mas depois do fogo vem uma brisa, um cicio, como o texto diz, tranquilo e suave. Veja que o verso 13, quando Elias percebe a presença de Deus, nessa hora, temendo, ele se envolve no manto e ele se põe à entrada de a caverna. Deus novamente diz para ele: o que você está fazendo aqui, Elias? O que está acontecendo contigo? Conta o que está no teu coração. E veja, irmãos, que Elias agora se mostra, e nós vamos perceber isso, Elias se mostra confuso, cheio da sua autojustiça. E como nós podemos perceber isso, irmãos? É que ele usa de meias verdades para falar com Deus. Embora ele estivesse percebendo a situação de um jeito, a própria Bíblia vai mostrar para mim e para você que não era bem assim que as coisas de fato estavam acontecendo. Vamos olhar o verso 14. O texto diz assim: tem sido, e agora ele acrescenta uma expressão, em extremo zeloso pelo Senhor. Querido irmão, Elias se vê como alguém muito zeloso. Quantas vezes eu e você não olhamos para o nosso ministério e pensamos: eu tenho lutado demais, eu tenho sido alguém que a gente não fala, não costuma falar, mas no nosso coração às vezes a gente se acha como aquele jogador de futebol, né? Eu estou em outro patamar,
Eu estou além do ser humano normal. Eu estou buscando e tal. Elias diz, eu tenho sido extremamente zeloso. Olha para o texto, irmãos. Mas veja, como alguém extremamente zeloso, depois de enfrentar o demônio na sua frente, com aqueles 450 profetas, depois de ver parar de chover, e agora por conta da palavra de uma rainha, ele se esquece que Deus está com ele e foge. Ele foge. Diante de uma ameaça, ele foge. Já não é mais extremamente zeloso, Elias. Veja, depois de passar por tantos desafios, está amedrontado diante de Jezabel. Mas o texto continua. E aí ele invoca Deus dos exércitos, e aí ele diz, os filhos de Israel deixaram a sua aliança. Mas, irmãos, se a gente voltar um capítulo, olha aí na sua Bíblia, o capítulo 18, verso 39. O que acontece nesse texto é que quando o povo vê o fogo caindo do céu, consumindo aquele holocausto, a lenha, as pedras e a terra, lambeu a água que tinha sido jogada em torno do altar, o povo caiu de rosto em terra e gritou, dizendo, o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Elias estava dizendo que o povo havia abandonado o Senhor, quando na realidade, diante daquele momento ali do altar, o povo estava se rendendo novamente a Deus. Mas ainda, irmãos, o texto continua lá, e ele diz, eles derribaram o seu altar, Senhor, os teus altares, mas ele mesmo, Elias, tinha levantado o altar, consagrado ao Senhor, e Deus agiu ali, capítulo 18, dos versos 30 a 32. O texto continua, mataram os teus profetas à espada. Mas veja o verso 18, capítulo 18, verso 4. O texto diz, irmãos, que um outro líder, Obadias, que não é o Obadias do livro de Obadias na Bíblia, Obadias chamou, protegeu, escondeu os profetas do Senhor, e tem até a quantidade que está lá. Ou seja, os profetas do Senhor não estavam mortos. E ele ainda diz, e eu fiquei só. E olha como o texto termina no verso de número 14. O seu texto aí está como eu e você dizemos no português atual. Às vezes, um irmão nos decepciona dentro da igreja. E aí a gente vai conversar com o pastor, conversar com o líder de ministério, e a gente diz assim, ó pastor, tem uns caras aí que estão me atrapalhando. Tem uns caras. Senhor, procuram tirar minha vida. Quem procuram, Elias? É uma turma? É um exército? E ele usa, irmãos, para a gente hoje é natural falar assim, mas no texto, no seu original, ele tira o foco de que era uma pessoa que mandou dar um recado para ele, e ele coloca aquilo num plural, como se ele estivesse sendo perseguido por diversos lugares, diversas formas. Deus começa então, irmão, irmã, a confrontá-lo. E a primeira questão que parece passar despercebido, mas Deus começa no verso 15 a falar com ele, você vai voltar pelo mesmo caminho que você veio para cá, mas você vai fazê-lo agora aonde você foi chamado para fazer. Você já foi alimentado, você já descansou. Eu estou falando contigo, você vai retornar e vai agir de acordo com o ministério que você tem. Querido irmão, irmã, a gente nem sempre para perceber, mas Deus dá ordem para ele, olha, vai, volta ao teu caminho para o deserto de Damasco. Chegando lá, você vai fazer aquilo que é a sua obrigação. Você vai ungir a Azael, depois você vai ungir a Jeú, depois você vai ungir a Eliseu, e eu vou trabalhar de tal forma que esses três, de tudo aquilo que está acontecendo, você cumprindo aquilo que eu estou te ordenando, os efeitos disso vão ser sentidos na sua própria caminhada. Um vai te proteger, quem passar desse, o outro vai te proteger, quem passar desse, o terceiro vai te proteger. Não vai escapar. E mais ainda, quando Elias diz que ele ficou só,
O verso 18 mostra, irmãos, que Deus tinha não apenas deixado pessoas, mas Deus conta 7.000 e tantos joelhos que não se dobraram a Baal, como talvez você esteja imaginando. Elias, você não está só. Elias, você não está isolado. Tem gente que está na mesma caminhada com você. Nessa noite, irmão, irmã, quantas vezes eu e você nos achamos solitários, mas Deus tem outros 7.000 conosco, e talvez a gente não esteja com os olhos abertos. Quantas vezes, irmãos, a gente se coloca diante de Deus pensando que nós somos os únicos que temos sido zelosos, mas Deus tem outros para chorar conosco, para nos amparar, para nos abençoar. Quantas vezes, irmãos, nós pensamos e fazemos um retrato da nossa vida, que ele é mais cheio de piedade, porque a gente tem piedade da gente mesmo. Com os outros a gente costuma ser mais barra pesada, mas com a gente é daquela, não é tanto assim. Mas louvado seja Deus, irmãos, que o Senhor não estava ali para dar puxão de orelha em Elias naquele momento. O Senhor, na realidade, mostra para ele: Elias, abre os seus olhos. Olha a situação que você está expondo, mas olha a situação como ela é na realidade. Embora você esteja triste, pesaroso e tudo, volta. Eu que te guardo, sempre te guardei. E conosco não é diferente, irmãos, porque o Senhor mostra que é Ele que de fato está cuidando de nós. Para fechar essa palavra, a gente vai ver que a cura que acontece para aquele momento de Elias, porque ele retorna, essa cura está diante de nós, irmãos, hoje em dia. Quando nós vamos ao longo das páginas da Bíblia procurando outro que diz manso, suave, que o fardo é leve, que o jugo não é pesado, nós vamos chegar lá em Mateus capítulo 11, verso 28 e 29. E eu queria te convidar a abrir esse texto, para que a gente feche essa palavra, trazendo ao nosso coração quem é aquele que continua falando com mansidão para nós hoje, oferecendo cura para nós hoje, aquele que pagou um preço na cruz por nós hoje, aquele que está, irmãos, nos chamando e nos convidando hoje, para que nós venhamos a lançar os nossos fardos, lançar os nossos pesos, os nossos desafios diante dele. Queria te convidar a nós lermos juntos essa palavra. É um convite que Deus fez e que Deus continua fazendo. Essa palavra já não é mais de Deus Pai, mas é de Deus Filho, Senhor Jesus. E tal qual, irmãos, talvez esteja no nosso coração, eu e você estejamos encavernados, eu e você estejamos às vezes nos escondendo do mundo. Talvez amigos nossos estão nesse tempo se enclausurando. O Senhor Jesus nos faz esse convite, e eu quero convidar você a pensar se nós temos ido até Cristo nas nossas lutas, e eu quero convidar você a levar esse convite para outras pessoas, amigos, parentes seus, porque essa é a verdade que liberta e que traz transformação para nós. Vamos ler juntos? Mateus 11, 28 a 30. Vamos lá? Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Querido irmão, querida irmã, se você prestou atenção no início da leitura que fizemos, lá atrás, primeiro texto, Jezabel liberou uma palavra contra Elias. Elias saiu daquele momento ali, da experiência com Deus, e Jezabel não é mais falada naquele momento. Ela vai aparecer só bem depois. O profeta do Senhor foi curado ali, e Deus depois
foi tratar com aquela profetisa de Baal. Nos nossos dias, irmãos, talvez a gente fique focado num problema, numa luta. Mas o que Jesus nos diz é para que nós coloquemos nossa vida diante dele. Coloquemos nossa caminhada diante dele. Aprendendo dele, porque ele é manso, porque ele é humilde. O fardo dele não é um fardo duro, pesado da gente carregar. E aí, talvez a gente fique pensando, mas será que ele vai resolver aquilo que eu estou preocupado? Será que ele vai resolver esse meu problema? Eu gostaria de dizer que isso está na economia dele, do Senhor. Mas eu gostaria de te dizer, querido irmão e irmã, que qualquer dificuldade que nós venhamos a passar, se nós estivermos em Cristo Jesus, Ele derrama o seu bálsamo sobre nós. E nenhum fardo mais é duro, porque Ele está dentro de nós. E eu queria te convidar a orar nessa noite nesse sentido. Que Jesus tomasse o teu coração, tua mente, as tuas preocupações, as tuas angústias, os desafios que têm aparecido, e Jesus derramasse o bálsamo dele na sua jornada e na sua caminhada. Que eu e você aprendamos a confiar em Cristo Jesus, porque Ele não só sabe e conhece a nossa vida, mas Ele quer nos levar a lugares mais altos que a gente imagina. Vamos orar? Baixe um pouco sua fronte. Jesus é aquele que é manso, suave, com as feridas das nossas almas, com os pecados dos nossos corações. Jesus é aquele que pode realmente nos dar alívio e mudança verdadeira. Jesus não quer apenas resolver um problema, uma situação. Jesus quer tomar nosso coração de verdade. Quer tomar a nossa vida e mostrar que Ele tem vida eterna para nós. Senhor Jesus, eu quero te agradecer, Pai. Te agradecer, Senhor, porque, em primeiro lugar, a Tua palavra, Senhor, é tão maravilhosa. Que nós vemos, ó Deus, um profeta. Quando nós olhamos numa primeira leitura, é um gigante do Senhor. Mas, ó Deus, era um gigante que foi ferido, abatido. Mas o Senhor o tomou para si. O Senhor restaurou o coração e a mente de Elias. E o Senhor nos deixou, Pai, essa história para que nós pudéssemos ver que nós, não sendo gigantes talvez, não sendo, ó Deus, tão grandes talvez, nós podemos passar pelas mesmas lutas que aquele teu servo. Mas louvado seja o teu nome, Pai, porque o Senhor é o mesmo Deus que agiu na vida de Elias. Não foi Elias que foi grande, foi o Senhor que foi grande na vida dele. E assim é conosco. O Senhor é grande e poderoso e pode livrar a nossa alma da sombra da morte, do medo. O Senhor pode livrar, ó Deus, o nosso coração das palpitações, das decepções. O Senhor é tão poderoso, Pai, e eu clamo nessa hora, Jesus, toma a minha vida. Toma a vida, Deus, dos meus irmãos aqui. Ajuda-nos, ó Deus, nas nossas lutas. Ajuda nos nossos embates. Ajuda-nos, ó Deus, nesse tempo tão desafiador para nós. Seja como nação, seja como família, seja, Deus, como indivíduos. Que o Senhor nos tome, ó Deus, e nos ajude. Que o Senhor acalente o nosso coração e nos fortaleça, Pai. Santo Deus, nos entregamos a Ti porque sabemos que por mais que venhamos a fugir, a andar muitos quilômetros, ó Deus, se não encontrarmos o Senhor, nós andaremos errantes, sem direção e sem encontrar a verdadeira solução para a nossa vida. Pai eterno, em nome de Jesus, ajuda, Deus, o teu servo e a tua serva que talvez esteja dizendo para Ti, Pai, basta, Senhor, essa doença tem me corroído. Pai, renova a saúde, renova, Deus, em nome de Jesus. Aquele que está desesperançado, traz a cura do Senhor, Pai. Renova, Deus, esse ou essa que está com o seu casamento trincado, Pai, cansado, às vezes humilhado, às vezes, ó Deus, já perdido nas esperanças. Traz, ó Deus, um milagre do Senhor, Pai.
traz a força que vem do Senhor. Renova, ó Deus, os laços entre pais e filhos. Renova, Senhor Deus, a convicção de que o Senhor está conosco em todo tempo, Pai, porque o Senhor jamais nos abandona. Mas quantas vezes o nosso coração se engana e se deixa enganar, Pai? Quantas vezes a pressa, quantas vezes, ó Deus, o engano da nossa alma faz com que a gente deixe o Senhor de lado para buscar uma solução em qualquer outra coisa que talvez pareça mais rápido. Nos ajude, Pai, nos dá coragem, nos dá alívio nesse tempo, nos dá a Tua boa mão, ó Pai, que nos cerca, nos protege, nos livra de homens maus, de mulheres más, em nome de Jesus. Livra a Tua igreja e seja conosco, Pai. Aqueles amigos nossos que precisam ouvir do Senhor, abençoa suas vidas, Pai. Dá oportunidade de salvação em nome de Jesus. Vem, Senhor, e toma-nos nas Tuas mãos. Assim já oramos agradecendo ao Senhor, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.